Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Lide Carli, coach de emagrecimento, fundadora do programa Conexão Magra. Hoje eu quero falar para você a respeito de um eixo da roda dos hábitos, que é uma ferramenta que a gente usa no nosso programa. Essa ferramenta, ela traz à tona como andam os nossos hábitos, e então a gente consegue perceber aonde precisa estar melhorando. Então hoje eu quero falar sobre alimentação correta. E antes disso eu quero contar uma história para você. Nessa semana eu atendi uma senhora que não era minha seguidora das redes sociais. Ela soube do meu trabalho pelos resultados observados numa colega dela que fazia tricô, alguma coisa do gênero, né? E essa colega emagreceu mais de 20 quilos participando do meu programa. Então ela estava super entusiasmada, ela queria eliminar ali uns 15 quilos e rápido, né? Porque ela ganhou isso em pouco tempo, então ela estava perdendo as roupas dela e estava naquela situação toda, né, desconfortável, que quem está acima do peso sabe muito bem como é que é. E aí eu fui explicando para ela como é que era o processo e tal, até porque ela não tinha noção nenhuma. E aí eu apliquei a ferramenta da primeira sessão, né, com as perguntas super profundas e tal, e aí a gente foi vendo como é que ela estava vivendo a vida dela, como ela projeta, né, essa vida no futuro breve, estando mais magra e tal. Aí no final eu faço sempre algumas perguntinhas de fechamento, e quando eu perguntei se ela tinha alguma pergunta para me fazer em relação ao processo que ela experimentou naquele dia, ela disse: olha, estou super leve, estou achando tudo muito diferente, porque eu imaginei que eu fosse chegar aqui e receber uma lista de alimentos, né, que eu deveria estar consumindo ou deixando de consumir. E eu tô vendo que não é nada disso, né? Eu tô indo para casa pensando em outras coisas, você fez gerar ações para eu estar praticando, coisas muito óbvias, mas ao mesmo tempo leves, né? Que eu mesmo escolhi e que é assim mesmo que funciona o programa. Então, assim, foi muito interessante porque fazia tempo que eu não tinha ouvido alguém comentando em relação a isso, né? Porque como eu faço muitos vídeos, muitas pessoas já participaram do programa, então normalmente quem vem me perguntar é mais no âmbito geral, assim, querendo saber de quantidade de sessões, de horários, até de valores do processo em relação a isso, mas já tem uma certa ideia de que não é dieta, né? Então, por que eu contextualizei isso tudo para você, né? Essa história de que o processo não é dieta, mas ao mesmo tempo tem essa questão nessa roda dos hábitos da alimentação correta. Sim, porque a gente fala de comida no processo, não tem como não falar. Até porque, vou colocar uma coisa para você que eu sei que todo mundo sabe disso, é uma coisa muito óbvia, mas recentemente eu tive uma aula na minha pós-graduação de emagrecimento e metabolismo que com estudos científicos foi comprovado que realmente o fator que mais influencia na eliminação de peso de uma pessoa é o déficit calórico, ou seja, é comer menos, né? Ou gastar mais. Então é isso que faz a pessoa realmente emagrecer. Tá, Anali, mas daí como é que você trabalha com mente e tal? Mas é poder da mente então, né? Não, gente, não é esse poder da mente, do pensamento positivo, dessa forma como muitas pessoas conhecem, né? Daqueles livros de autoajuda e tal. Não é dessa forma, tá? As ferramentas que a gente aplica, em algumas delas são geradas mentalizações, que seria o tal do pensamento positivo, mais próximo disso. Só que por que a gente não pode chamar de pensamento positivo? Porque essas mentalizações, elas são construídas acerca da ferramenta que a pessoa trabalhou naquela sessão. Então ela responde com a coerência daquilo que tem a ver com a vida dela, né? Se ela come pizza, se ela come feijão, se ela come aquilo, se ela faz alguma atividade física ou não, o que ela tem que pensar antes e tal. Então é uma conjuntura que ela constrói, então faz sentido para ela. Não é uma coisa que eu entrego pronta para a pessoa fazer e repetir aquelas coisas da forma que eu queira, né? Então, claro, tem uma prévia dessa mentalização, mas a construção da ideia central para fazer sentido para a pessoa é ela que faz, tá?
E por que, então, essa questão da mente, né? Por que a gente está falando de alimentação correta e essa tal de mentalização e ferramentas? Por quê? Porque essas ferramentas, elas vão fazer com que a pessoa mude os pensamentos dela, tá? Puxa, Annali, mas como mudar os pensamentos? Sim, porque essas perguntas, elas não foram criadas de qualquer jeito. Elas têm uma ordem cronológica, uma sequência lógica e foram estudadas pela neurociência, construídas de uma forma que dê um resultado, que a pessoa chegue num resultado que faça sentido para ela. Então não é de qualquer jeito, né? Ela começa realmente a ter um significado muito importante, ela começa a ter reflexões que ela nunca tinha feito antes. Por isso que a gente fala que acontecem novas conexões neurais dentro do cérebro dela. E realmente, após ela começar a olhar o mundo de uma forma diferente, a ter novas percepções, ela começa a sentir diferente e ela começa a ter atitudes diferentes, né? Novos hábitos. Então, por isso que ela consegue escolher um alimento mais saudável, um alimento que provoca mais saciedade, né? Ou um alimento, deixar de lado um alimento que engorde ou consumir menos daquele alimento. Então, é muito bacana, agora eu vou entrar nessa parte de alimentos, você perceber que no nosso programa tem uma liberdade muito grande, embora eu sempre oriente a pessoa a procurar um profissional de nutrição em um determinado momento, se não for possível associado ao programa, né? Por que isso? Porque por um determinado tempo a pessoa ela se vira, ela sabe, todo mundo sabe o que favorece, o que prejudica, né? O que acontece é que às vezes algumas pessoas elas conseguem se determinar de tal forma que elas às vezes entram em algumas restrições alimentares que acabam prejudicando a saúde dela. Então, às vezes, depois de 6 meses, 1 ano, com esses novos hábitos muito restritos, acaba afetando algum aspecto da saúde dela, né? Às vezes é o intestino, às vezes é uma queda de cabelo, às vezes é uma unha quebrando muito fácil, algum mal-estar, alguma coisa assim, sabe? Então, o profissional de nutrição é a pessoa adequada para regular esses alimentos. Não que ela vá dizer, a partir de agora você vai comer abóbora, queijinho Minas, tal coisinha para botar no pão. Não. É tudo baseado naquilo que você gosta, né? Normalmente os profissionais de nutrição mais atualizados de hoje em dia, eles estão atentos a isso, porque eles sabem como é difícil a pessoa seguir uma regra, uma imposição que tem que ser aquilo. Não, tem uma liberdade hoje em dia, né? Então vai conversar com você, vai descobrir os seus gostos, e então vai montar um plano alimentar de acordo com aquilo que você gosta de comer. Só que por que para algumas pessoas não funciona às vezes ir só no nutricionista? Porque existe um sistema dentro do nosso cérebro, né? Na verdade 2, o sistema top-down e o sistema bottom-up. O top-down é aquele sistema baseado na nossa razão. Quando a gente decide fazer uma coisa, a gente vai lá e não tem o que nos impeça, a gente faz, a gente dá um jeito, não encontra desculpa, vai lá e faz. Mas existe o sistema bottom-up, que é o responsável pelas nossas emoções. Ele sempre vai estar ali, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos emoções, nós choramos, nós damos risada, nós não somos um móvel, né? Uma coisa estática, a gente é ser humano. Mas o que acontece no processo? A pessoa, ela começa a elevar esse sistema top-down através do exercício nessas ferramentas, né? Então ela aumenta esse nível da razão dela em tomar decisões e realmente colocar em prática. Algumas pessoas, por natureza, elas já têm de certa forma um pouco mais elevada essa questão. E às vezes assim, às vezes elas estão no fluxo, estão seguindo a vida, ganharam um certo peso e tal, mas de repente decidem lá consultar nutricionista ou ir numa academia e elas seguem aquilo, é muito fácil para elas determinarem e fazerem, emagrecerem e se manterem assim.
mas a gente percebe que grande parte das pessoas não conseguem, porque o sistema bottom-up está muito avançado. Às vezes a pessoa passou por tantas coisas na vida dela, passa ainda às vezes por tantas coisas, que ela não consegue se manter firme em alguma reeducação alimentar que ela escolha, né? Então às vezes muitas pessoas vão no profissional de nutrição e ficam frustradas, porque às vezes elas fazem uma semana ou só alguns dias e desanimam, né? Ou aquela comida elas acham que não é suficiente, ou que ela não agrada, ou que priva de certa liberdade, né? Então acaba ficando um pouco mais complicado. Mas no nosso programa, a pessoa ela tem uma liberdade ainda maior, porque ela, além dela fazer as ferramentas, mudar os pensamentos e aos pouquinhos, né, sessão após sessão ela vai mudando os hábitos, ela tem essa liberdade de escolher o que ela quer comer e ela não deixa de comer o que ela gosta, tá? Então isso é muito bacana, a pessoa realmente ela se sente muito livre para seguir o caminho dela, para comer as coisas que ela gosta, mas aos poucos ela vai observando e vai conseguindo deixar de comer com certa frequência alguns alimentos que ela sabe que prejudicam a saúde dela, né? Então algumas pessoas deixam de comer pão, comem depois uma vez por semana e olhe lá quando está na casa de alguém. Algumas pessoas param de colocar o açúcar no café, outras comem doces de forma geral, assim, em momentos bem específicos. Outras mantêm um chocolatinho todos os dias, mas não é mais uma barra, é um quadradinho. Então, assim, aos poucos a pessoa ela vai conseguindo dominar essa questão de quantidade, né? E o que é bacana, o que eu sempre falo no meu programa, né? A alimentação correta. O que é alimentação correta? Acho que todo mundo tem uma ideia do que é. A alimentação correta não é essa coisa de simplesmente restringir determinadas coisas e comer outras, somente aquelas, tá? Mas é ter uma certa coerência, né? Você pensando na tua saúde, além do emagrecimento, que no meu ponto de vista é algo ainda mais importante, né? Do que a própria estética, é você realmente consumir mais alimentos de verdade. O que é alimento de verdade, né? São as frutas, as verduras, os legumes, tá? As raízes, né? Aquilo que vem da terra, né? As proteínas, ali as carnes, as aves, o queijo, tá? Os alimentos realmente menos processados possíveis, tá? E cuidando dessa parte, de repente até 70%, procurando consumir mais alimentos naturais, né? Cozidos naturalmente, lógico, mas naturais, e deixando 30% para os alimentos industrializados. Quando você consome, consumir em menos quantidade. Então, eu sei que é muito fácil falar, eu sei que parece assim que você já despertou, opa, agora eu vou conseguir tal, e eu tenho certeza que algumas pessoas vão realmente conseguir controlar um pouco melhor essa questão, tá? Mas tem muitas pessoas que mesmo com informações, elas têm essa dificuldade de dizer não para a comida. Então eu vou até contar agora que nessa semana eu tomei uma decisão, pela terceira vez eu estou aplicando uma técnica, a técnica do calendário, é uma ferramenta que se chama Quebrando Hábitos, onde a gente escolhe um alimento e elimina ele do nosso cardápio por 21 dias pelo menos, né? Porque um hábito ele demora de 21 a 60 dias para mudar. Então, pelo menos 21 dias você faz, aí eu explico como é que a pessoa faz a vibração, como é que ela marca no calendário e tal, então é bem bacana. E eu tô fazendo pela terceira vez. Então, eu não me privo de nada, eu como tudo que eu quero, mas em porções bem pequenas, né? Só que o que aconteceu? De vez em quando a gente tem que estar sempre atenta, mesmo eu como coaching, de vez em quando, às vezes a gente extrapola, não digo em quantidade, mas com frequência, né? E como eu identifiquei no meu processo que eu tenho uma certa restrição ao glúten, né? E já sabia, claro, que os derivados de leite provocam essa intolerância à lactose, então eu tenho constipação e tal. E aí eu com certa frequência estava consumindo e estava tudo bagunçado de novo, né? Aí eu cheguei um dia, pensei, conversei domingo com meu marido e na segunda de manhã acordei decidida, disse, não, vou fazer. Nem estou mais usando o calendário porque agora já está bem
processado na minha mente, não tenho essa necessidade, eu vibro a cada refeição que eu faço em que eu não consumo os alimentos que eu decidi. E, gente, foi uma decisão forte. Quem fez o processo comigo disse, nossa, você é corajosa, eu realmente sinto que eu fui com muita coragem, né, decidi fazer isso, que é cortar o leite, o açúcar e o trigo. Então pensem, gente, todo santo dia eu comia chocolate, todo dia. Comia aquele amendoinzinho de vez em quando doce, né? Um pão, eu como normalmente sem glúten, mas também de vez em quando comia do outro, então por isso que acabou bagunçando tudo. E fiz isso. Então assim, já tá tudo normal, com 3 dias cuidando dessa questão, já tá tudo normal. Então, né, é um processo em que a gente se conhece, a gente começa a identificar os alimentos que nos beneficiam, os que prejudicam, e isso significa, não que eu vou ficar o resto da minha vida comendo assim, mas daqui para frente, com certeza, a restrição vai ser muito maior, né? Então eu realmente vou consumir eventualmente. E eu confesso para vocês que tá muito, muito tranquilo, tá? Dessa vez tá muito mais fácil do que das outras, né? Das outras teve uma certa dosinha e tal, mantive a firmeza, mas dessa vez tá super tranquilo. Então é isso, gente. A alimentação correta significa você fazer boas escolhas, escolher realmente os alimentos mais naturais e deixar um pouquinho de lado ou consumir com menos frequência os alimentos industrializados, né? Porque além deles prejudicarem a nossa saúde quando consumidos com certo exagero, eles também contribuem para o ganho de peso. E eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, isso é a última coisa que você quer, né? Então, seria isso o que eu trouxe de informação para você. Se você tiver mais alguma curiosidade em relação à alimentação correta, alguma coisa que eu possa estar contribuindo, por favor, deixa sua pergunta aqui ou me manda uma mensagem de WhatsApp ou de Telegram, que com certeza eu vou estar olhando com muito carinho e respondendo para você. Então, gratidão por ter me ouvido até agora, tenha uma excelente semana e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com os seus amigos, mostre a eles a importância de a gente cuidar da nossa alimentação, não só para o nosso emagrecimento, mas pela nossa saúde, ok? Beijo no coração!